Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Este é o canal Temática Bíblica e eu sou Eduardo, essa é minha esposa Kelly. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando esse canal com o intuito de estar debatendo sobre alguns temas bíblicos, temas importantes, e para estar dando início aí nós pretendemos falar aí sobre os 10 mandamentos, estar debatendo uma questão assim que é muito divergente entre as religiões, que é aquela questão se os 10 mandamentos eles valem para os dias de hoje ou eles só valiam para os povos antigos, que é coisa do Antigo Testamento. Então, nosso intuito com este vídeo é estar vendo hoje na Bíblia o que a Bíblia tem a dizer sobre os 10 mandamentos. Só que assim, primeiramente, é importante a gente estar entendendo o que são os 10 mandamentos e em que situação foi dado os 10 mandamentos. Sim, então a gente vai falar de onde surgiu, né? Como que veio a ser esses 10 mandamentos. Tudo começou com Moisés, né? Que nós sabemos que ele era um profeta e ele era hebreu, porém ele não era escravo, né? Então Deus designou a ele para que ele fosse o libertador daquele povo, o povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito. Então ele levantou Moisés como líder, né, daquele povo para levar esse povo até o Monte Sinai, né, tirar o povo do Egito. Então ali ele seguiu até o Monte Sinai e foi ali que Deus ele colocou, né, implantou os 10 mandamentos para que o povo não vivesse em desordem, né? Porque os 10 mandamentos, né? A palavra bem falada, ela quer dizer ordem. Então veio uma ordem de Deus, né? Que são os 10 mandamentos, onde nós encontramos lá em Êxodo 20, onde relata todos os mandamentos de Deus, né? Que veio através de Moisés. Então, amigos, como a Kelly disse, em Êxodo 20, você vai encontrar as informações lá, onde diz sobre os 10 mandamentos, em que situação foi dado os 10 mandamentos, né? Que ali, naquela situação no Monte Sinai, Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, entregou a Moisés e Moisés levou então até o povo, né? Mas aí a questão que vem, esses 10 mandamentos, ele era só para aquele povo daquela época ou ele era também para nós nos dias de hoje? Então essa pergunta que nós vamos estar procurando responder agora, de acordo com a Bíblia, o que será que Jesus Cristo tem a dizer sobre os 10 mandamentos? Bem, o próprio Senhor Jesus, ele relata em Mateus, que você pode estar verificando aí na sua Bíblia também, em Mateus 5,17, que diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E o 19 diz assim também: Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus. Então Deus aqui fala, o Senhor Jesus fala, né? Que esse aqui é o Senhor Jesus, que ele estava falando sobre a lei. Então aqui ele relata que nós devemos observar o mandamento. Então é só um mandamento? É um, é dois, é três, é quatro mandamentos? Não, ele pediu para observar toda a lei. Então, irmãos, de acordo com esse texto, né, que está lá em Mateus, fica bem claro que o próprio Jesus, ele disse que ele não veio revogar. Alguns textos vai dizer assim, algumas traduções, não vim revogar a lei, e sim completar. Ou seja, Jesus está dizendo claramente, com todas as palavras, que ele não veio anular os 10 mandamentos, né? Porém, temos mais textos também que vão dizer mais sobre os 10 mandamentos, né? Vamos ver aqui, a gente pode estar encontrando também, se você tiver uma Bíblia em mãos, é importante você estar acompanhando. Podemos estar vendo também aqui em Lucas capítulo 18, a partir do verso 18, ali é contada a parábola do jovem rico. Aliás, a parábola não,
é relatada a história do jovem rico, né? O qual chegou a Jesus e perguntou como ele faria para alcançar a vida eterna. Jesus então fala para ele, né? Jesus diz a seguinte frase para ele: sabe os 10 mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Jesus aqui disse alguns dos mandamentos, mas já é bem claro que ele está se referindo aos 10 mandamentos. E aí então o jovem responde da seguinte maneira: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus lhe disse novamente: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e me segue. Então assim, nesse contexto aqui é importante, Jesus está enfatizando aqui que assim, você tem que cumprir os 10 mandamentos, mas de que não adianta você cumprir os 10 mandamentos se você não tiver o amor ao próximo. Aqui, quando ele fala vende tudo que tem e dá aos pobres, está se referindo a pessoa ser caridosa, a pessoa ajudar ao próximo, o amor ao próximo. Só o fato de Jesus ter citado os mandamentos aqui já demonstra que os mandamentos, sim, eles têm validade ainda para os dias de hoje, né? Assim como tinha naquela época. E como nós vimos no texto anterior de Mateus, Jesus diz com todas as palavras que ele não veio anular a lei. Então nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com essa questão, o que Jesus realmente veio fazer quando ele morreu na cruz e quais as implicações de tudo isso, o que muda do Antigo Testamento para o Novo. Então assim, existem mais textos que podemos concluir também. Vamos ler mais textos aqui que vão dizer sobre a questão dos 10 mandamentos. Sim, e voltando no que Jesus ele nos ensina sobre os mandamentos, né? Nós também lemos aqui em João capítulo 15, no versículo 10, que diz assim: Jesus disse, né? Essas palavras aqui são do Senhor Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então aqui Jesus ele está falando que nós devemos guardar os mandamentos, assim como ele guardou, né? Então nós que obedecemos a Deus e procuramos andar no caminho de Jesus, então a gente aprende que a gente tem que andar como Jesus andou, né? A Bíblia fala isso. Então se ele está ensinando isso aqui, vou ler novamente: se guardardes os meus mandamentos, permanece no meu amor, assim como também eu tenho guardado. Quem que tem guardado? O Senhor Jesus, ele guardou os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, se nós queremos permanecer no amor de Deus, nós temos que obedecer o mandamento de Deus, que não é só um ou outro, né? São todos os mandamentos de Deus. Então, assim, justamente nessa questão de não ser só um ou outro, ser todos os mandamentos, né? No texto de Tiago, capítulo 2, verso 10, nós temos a seguinte mensagem aqui, né? Só antes, assim, quero dizer o seguinte: existem muitas doutrinas que dizem assim que Jesus ele cumpriu os 10 mandamentos, e a partir do momento que ele cumpriu, após ele ninguém precisaria cumprir mais. Porém, aqui nesse texto de Tiago 2,10, esse texto aqui, nessa situação aqui se passou tempos depois da morte de Cristo, né? Se assim fosse, se não fosse preciso mais guardar os mandamentos, Tiago não estaria dizendo isso. Vamos ver o que Tiago diz aqui no capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Ou seja, esse texto aqui ele deixa bem claro que mesmo após a morte de Cristo, anos depois aqui, Tiago escreveu esse livro aqui anos depois, ele está falando aqui claramente sobre os 10 mandamentos, que se você guarda 9, mas tropeça em um, você se torna culpado de todos. Os 10 mandamentos eles são como se fosse uma corrente de 10 elos. Você não precisa quebrar toda a corrente, né? Você quebrando um elo, você está quebrando a corrente toda já. Outro texto também que é importante a gente estar
analisando, né, sobre essa questão dos 10 mandamentos, ele está em Mateus, ele está aqui no livro de Mateus 22, 36. Está no livro de Mateus, capítulo 22, no verso 36. Deixa eu achar aqui rapidinho. Aqui diz assim, foi perguntado, né, a Cristo, assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus completa, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nesse contexto aqui, quando na Bíblia se refere à lei e os profetas, está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, né? Que o Antigo Testamento era conhecido como a lei e os profetas. Então, quando Cristo diz aqui que esses 2 mandamentos, toda a lei depende desses 2 mandamentos, ele está dizendo assim que se você amar ao teu próximo e amar a Deus, naturalmente você estará cumprindo com os 10 mandamentos, porque não tem como, por exemplo, você amar ao próximo se você adultera, se você mata, se você rouba, né? Então, se você cumprir com os 10 mandamentos, naturalmente você vai estar amando a Deus e ao próximo. E a Bíblia também nos ensina que a lei de Deus, ela é perfeita, né? Ela não tem que ser dividida. Ela é perfeita, que nem diz aqui em Salmo 19, 7, que diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, Deus ele está falando aqui que a lei do Senhor é perfeita. Então, irmãos, eu acho assim que por esses textos dá para concluir, né, que os 10 mandamentos eles não foram anulados, eles continuam valendo para os dias de hoje. Tem até um texto onde Paulo é questionado, né, da seguinte maneira, anulamos, pois, a lei? Aí Paulo responde, de maneira alguma, antes confirmamos a lei. Ou seja, Paulo também, ele veio a escrever essas cartas muito tempo depois da morte de Cristo, mostrando então que os 10 mandamentos ainda estavam valendo. Então assim, a questão que a gente chega é, os 10 mandamentos, eles não valem para os dias de hoje? Ou então o 4º mandamento é que não está valendo? Por quê? A maior divergência das religiões está em torno do sábado. Porque se você pegar qualquer dos mandamentos, se você perguntar para qualquer pessoa hoje, é pecado matar? A pessoa vai dizer, é pecado roubar? É. Dizer calúnia do próximo é pecado? Com certeza é. Se você pegar os 10 mandamentos, né, desses 10, 9, as pessoas vão dizer que é pecado. Aí se você pergunta, e o sábado? É pecado você não guardar o sábado? As pessoas vão dizer que não é pecado. Ou seja, o que foi anulado? Foi só o sábado então que foi anulado, porque os outros 9 mandamentos estão valendo, mas o 4º mandamento não está valendo? Então por isso temos que ir para a Bíblia novamente, né? As pessoas dizem que hoje não é necessário mais guardar o sábado. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a questão da guarda do sábado? Se você for para o livro de Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas 4,16. Se você for ali em Lucas 4,16, você vai ver o seguinte, diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui é falando de Jesus. Jesus ele ia na sinagoga aos sábados. Se você vai também para o livro de Atos 18:4, diz assim, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Né? Aqui está falando de Paulo, que tinha o costume de ir nas sinagogas aos sábados. Então, irmãos, tanto os 10 mandamentos, eles estão valendo para os dias de hoje, assim também como o sábado, né, que está incluso nos 10 mandamentos. Então aqui eu quero deixar a minha consideração sobre os 10 mandamentos, né, que não sou eu que está dizendo, é a própria palavra de Deus. E o Senhor Jesus que diz, que voltando lá em 5,17 ainda de Mateus,
Eu frisei bastante essa frase aqui que Jesus disse, que está lá no versículo 19, 5:19, que diz assim: aquele, porém, que os observar e ensinar. Então a gente tem que, além de observar, a gente tem que ensinar, passar esse ensinamento dos mandamentos de Deus, né? Esse será considerado grande no reino dos céus. Então, se nós queremos ser grande, né, diante de Deus, então nós temos que obedecer o mandamento. E são todos os mandamentos, não só um ou dois, como eu tenho falado. São todos os mandamentos. Outro texto importante também, irmãos, que reforça aqui sobre a questão dos 10 mandamentos, ele está em Apocalipse 12 no verso 17. Ali vai dizer bem assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, aqui diz, ele foi pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus. Outra questão que é importante estar enfatizando é o seguinte: os mandamentos, eles foram escritos em 2 tábuas de pedra, porque é um contexto importante de analisar que escrito em pedra quer dizer algo eterno. Como nós vimos no texto aqui agora há pouco que a Kelly leu, ele diz bem assim que a lei dura para sempre, nenhuma vírgula, nenhum tio será tirado dessa palavra, né? Então, irmãos, o que tem acontecido hoje é que tem se pregado uma falsa doutrina que não é bíblica, uma doutrina na qual diz que os 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento, que Cristo aboliu os 10 mandamentos. Mas Cristo, quando ele veio, ele não veio para abolir os 10 mandamentos. A única coisa que foi abolido na morte de Cristo foi o sacrifício do santuário, porque aí você então tem que procurar ler um pouco sobre as doutrinas do santuário. Você vai entender que as doutrinas do santuário que acontecia lá desde a época de Moisés, né, na época ainda da tenda, tudo apontava para a vinda de Cristo. O sacrifício diário, a morte do cordeiro, tudo apontava para o Cordeiro de Deus que viria. Então, a única coisa que foi anulada com a morte de Cristo foi a questão do sacrifício. Por quê? Porque tudo aquilo apontava para a vinda de Cristo, e a partir do momento que Cristo veio, aquilo já não fazia mais sentido. E deixa eu só cumprir o que você está falando, que o próprio, na questão da história de Israel, que foi liberto, né, da escravidão, apontava também para o Senhor Jesus, que eles livraram o povo da escravidão, né? Sim. E lá na frente apontava para Jesus, para que ele viesse libertar toda a humanidade. Então, irmãos, assim, se você pegar a Bíblia, se você for pesquisar mais, nós citamos aqui apenas alguns textos, né, para dar apenas uma direção para você que tem o interesse de se aprofundar nesse assunto, e é muito importante você se aprofundar. Você não precisa acreditar no que nós estamos falando, você nem deve acreditar somente no que qualquer um diz para você. Você sempre tem que buscar na palavra, como diz lá, tem que ser como os bereanos, que eles iam na Bíblia para saber se aquilo realmente é fundamentado na Bíblia. Então, garanto, irmãos, os 10 mandamentos estão valendo para os dias de hoje. Se você for pesquisar, você vai ver que sim, eles são para os nossos dias, eles nunca deixaram de valer, e um dia seremos julgados por essa lei. Outra coisa importante de dizer é o seguinte: a gente não prega que os 10 mandamentos salvam, né? Os 10 mandamentos não salvam, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, como diz lá, isso vem de Deus, não é coisa nossa, né? Então, é pela graça que somos salvos, mas pela graça, por estarmos salvos, que nós cumprimos os mandamentos, não para ser salvos, mas sim porque já estamos salvos. Então, é muito importante estar frisando isso. E assim, por enquanto, eu acho que deu para entender um pouco do assunto, né? E o importante é estar aprofundando sempre. Você que tem o interesse, pesquise mais, aprofunde. Examine as escrituras, né? Procure saber por você mesmo. Não entre nessa de que não há mais mandamentos, que hoje você vive debaixo da graça e que já está salvo. Isso não condiz com a Bíblia, com todo respeito aos que pensam assim, mas é um pensamento errado, não é condizente com o que diz a palavra. Todos nós um dia haveremos de ser julgados,
Não é à toa que existe, como a expressão diz, o juízo final, porque todos serão julgados, e é julgado por essa lei. Então, irmãos, vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da mensagem, compartilhe para que outras pessoas também possam receber esta mensagem. Em breve estaremos voltando com mais vídeos, né, falando de mais assuntos importantes a serem ditos. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Fica com Deus.